Então já vou entrar no meu ponto preferido, que eu queria ouvir de você, porque no Brasil, Brian, está começando agora esse modelo de fee-based. A XP Investimentos ela implementou em 2020 nas assessorias de investimentos, então a gente autônomo ele já pode trabalhar no modelo de Ok. fee-based, que já é comum para o consultor de investimentos, para a carteira administrada, mas o agente autônomo está conhecendo mais agora, sim, eu divulgo bastante esse modelo, porque levei meus clientes para o fee-based. Você, que é um financial advisory, como que você enxerga e como que é nos Estados Unidos esse fee-based? Conta um pouquinho Claro, pra gente da sua experiência. claro. Porque a turma morre de medo de, cara, não tem como cobrar do cliente, é impossível. Eu queria que você passasse um pouquinho Esse é dessa o futuro. experiência. Porque assim, o que que o cliente quer? O que que o cliente precisa? Ele não Uhum, precisa de acesso. Vamos uhum, pensar, gente, se o cliente quer um fundo, ele sabe que quer um fundo imobiliário, ele vai conseguir fazer com 3, 4 cliques, ele vai uhum, conseguir fazer um filtro. Ele não precisa de um profissional que vem e mostra o menu de opções uhum, e aí diz, uhum, olha, vamos esse, vamos aquele. Se o cliente quiser, realmente quiser e se empenhar, ele pode abrir uma conta na Clear. Claro, uhum, não vai ter todos os ativos lá, né? Mas se o cliente quer acessar o mercado financeiro, ele tem como acessar, ele não precisa, não é exclusivo. Antigamente, nos Estados Unidos, você tinha que ligar para um cara com gel no cabelo, sentado em Wall uhum, Street, né? 5 telefones aham, pendurados. Eu tá, conheço um cara que conhece aquele cara, o Lobo de Wall Street, e ele vai me certo, colocar numa ação quente. Isso não certo, existe mais. O que que o certo, cliente precisa? De serviço. O cliente perfeito. precisa saber que quando é jovem, ele já tem a reserva de emergência, ele já está com a vida estruturada, agora o dinheiro tem que crescer para o longo prazo. Ele Uhum, precisa saber que quando vai chegando perto da aposentadoria, o dinheiro tem que ser tirado do risco da renda variável, colocado uhum, uma maior parte na renda fixa para ter uma previsibilidade, uma volatilidade menor, e, perfeito. e manter uma parte na renda variável para poder crescer. Porque qual que é o Uhum. problema da renda fixa? O retorno é Rende fixado. pouco. Aham. Então, você acredita que esse modelo do fee-based, ele é um modelo de serviços? Como uma pessoa contrata um arquiteto, um advogado, um Isso. contador, por que não ele contrata um financial advisor, né, um assessor de investimentos, traduzindo aqui Sim, para o Brasil? sim. Nos Estados Unidos, isso é normal, Brian, ou não? É Como que funciona por aí? absolutamente normal. E temos aqui a maioria dos nossos clientes da Proxy Financial, primeiro, são americanos, né? Então a pequena parte é internacional, e essas parcerias que a gente faz. A esmagadora maior parte dos nossos clientes, eu diria 95% dos americanos, é classe média. Tá, Ou seja, o perfeito. cara trabalha, talvez uma fábrica, talvez ele nem seja o gerente da fábrica, a esposa trabalha como professora, mora na Califórnia, ele tem US$ 1 milhão. Esse é o Olha poder da só, Califórnia. Ele tem olha um só. milhão de dólares na conta de aposentadoria dele. Juntou ao longo da carreira desse senhor, hoje ele tem US$ 1 milhão. Ele traz esse US$ 1 milhão para o Financial Advisor, ele não vai Nossa, fazer curso, ele não entendi. vai aprender sábado de manhã como perder o tempo dele. Assim, normalmente, Brian, quem tá começando às vezes fica com muito medo sobre isso, né? Ah, não, porque hoje as pessoas vão lá no YouTube, vem aqui no YouTube e aprendem sozinhos. Na minha visão, turma, as pessoas não querem aprender sozinhas e elas não têm tempo para isso e não tem como elas compararem o que elas vão aprender estudando de final de semana no YouTube com nós que estamos aqui todo dia, né, Brian? Olhando o mercado, falando com pessoas do mercado, como Exato. é muita experiência para alguém aprender em vídeos no YouTube, né, Brian? Então, e Correto. as pessoas vão aí e contratam esse serviço, contratam o Financial Advisor. Eu acho que não há discussão se é FBA, se não é, não tem. É o Aham. futuro e ponto. Por quê? Porque é o que o cliente está demandando, né? E Uhum. bons profissionais são aqueles que enxergam o que o cliente realmente precisa, não o que ele está pedindo, né? O cliente está pedindo desconto. O cliente está pedindo um cavalo mecânico, né? O Aham. cliente está pedindo um computador mais rápido. Então, Sim. cada um desses exemplos, eu estou com uma coisa Aham. histórica aí na Perfeito. mente. E o Steve Jobs falou assim: olha, eu não acho que o futuro é computadores. Eu estaria segurando o laptop aqui, né? Aham. O futuro é bolso, é você colocar o Portátil. seu computador no bolso, mobile. E ele Vo- vo- enxergou não aquilo que o cliente estava pedindo, mas aquilo que ele realmente precisava. Poxa, Brian, perfeito. Você citou a menção muito boa do
cavalo mecânico, né? Porque o Henry Ford Do tem essa Ford. frase muito boa, que ele fala assim, É. poxa, se eu fosse ouvir o meu cliente, eu teria feito um cavalo mais rápido. Mas não é o cavalo mais rápido. O cliente queria chegar mais rápido nos lugares, por exemplo, com mais Correto. conforto e comodidade. Então, Então, normalmente, não. o cliente não quer necessariamente o mais barato. Ele quer o melhor atendimento, né? Pelo menos Isso. é o que a gente Se, entende, é isso? se você escutar o seu cliente, ele vai tá dizendo assim: eu quero mais desconto na minha corretagem, eu quero Uhum, mais ativos, eu quero isso. Mas não é isso que o cliente precisa. O cliente precisa de você, de mim, de um assessor de serviço que otimiza o tempo do cliente. Você é advogado, cliente? Você é médico? Você é empresário, uhum, empresária? Vai uhum. tocar seus negócios, não vai Exato, aprender a fazer curso de como investir. Porque na perfeito. hora que você tiver 10 anos trabalhando full time, 40 horas por semana nisso, que você não Exato. faz. A hora Não, que você chegar nunca. a 10 anos lá, nós vamos estar 10 anos na frente, porque a gente só faz isso, né? Exato. E o bacana é que aí, hoje, o agente autônomo, né, como a gente chama aqui no Brasil, ele pode Uhum. trabalhar das duas formas. Ok. Então, o cliente que eventualmente não quer pagar de jeito nenhum, ele fica no modelo tradicional, no commission based, e o cliente que aceita o fee based vai para o fee based sem problema nenhum. Então, acho que é uma evolução no mercado, se inspirando muito no mercado americano, né, Brian? No mercado Ué, americano, no mercado europeu, que acho que isso já é feito há bastante tempo. exato. Quanto Certo. que gira esse valor pago pelo serviço? Claro. Quanto que nos Estados Unidos a turma costuma cobrar? Como é que funciona? Claro, vamos lá. Primeira distinção: as contas nos Estados Unidos não custam nada. Então, Tá. você não paga custódia, você não paga corretagem, é zero. Ok, tudo zero. E aí, fundos mútuos, não há necessidade, porque você tem 6 mil ETFs que você Aham, compra e vende como ação na bolsa. E a ação, legal. obviamente, é grátis, né? Então, e bondes, né? Títulos de renda fixa, você pode ficar com um spread, mas tem que ser bem declarado, assim, destacado. Eu vou ficar com 2% desse título, tá? Tá, Gira de 2% para baixo, tá? tá. Os meus colegas gestoras no Brasil, tem uma coleção de amigos meus aí na Faria É, Lima, em outros lugares, Rio de Janeiro, aham. Brasília, eles cobram 0,3, eles cobram 0,2 na gestora, Aham, e eu assim, gente, vocês não aham, estão valorizando o seu serviço. O mercado é assim. Deus aham, queira que no Brasil isso suba, né? aham. Porque o mínimo aqui nos Estados Unidos está girando em torno de 1% com o cliente americano. 1% para começar, menos que 1%. E detalhe, hein, Brian? Aí a taxa de juros é quanto mesmo? Hoje? 4. 4%. Aqui no Brasil a gente está em quase 14% e a turma cobra 0,2%. Ai, ai, ai. É Falo porque nada. serviço não é bem visto no Brasil, não é uma cultura de serviço. Você falou assim, um dia, assim como a pessoa tem o advogado, ela vai ter o advisor e tal. Aqui nos Aham, Estados Unidos é muito comum, né? Se eu fosse ali no Golf, ali, oferecer o investimento, o aham. cara ia falar assim, deixa eu ligar para o meu advisor. E aí ele liga, Legal. deixa eu ligar para o meu advogado, para o meu médico, né? Então, eu tenho Certo. uma visão aqui nos Estados Unidos de serviço, porque tem uma amplitude de pessoas provendo serviço. Então, Uhum. se eu não gosto do meu advisor, eu vou demitir ele e pegar outro. E no Pegar Brasil outro, falta legal. profissional, então é um pouco mais travado. Aham. Mas eu acho que a gente vai. É que aqui é um país que está mais atrasado, né? Não sei se posso falar dessa forma, mas a gente vai caminhando para aí, porque eu, por exemplo, já tenho a consciência hoje, eu tenho um advogado, eu tenho um contador, e eu gosto de ter, eu valorizo muito isso, e não ligo de pagar dinheiro, porque assim, eu sei que eles me dão mais dinheiro do que se eu ficar sem. Então, antes Exato. eu não tinha essa visão, mas eu acredito que o brasileiro vai entendendo. Sim. E você sabe, né, Brian, que assim, eu cobro o FII aqui dos meus clientes, eu cobro em torno de 0,6. Porque quando Ok. começou na XP, era mínimo de 0,6 até 1%. Aí, depois da XP diminuiu de 0,3 a 1%. Então, ela deixou o mínimo menor. E, infelizmente, acho que de tanto que alguns assessores pediram. E até um cliente meu que eu falei, nossa, eu achava que ele nunca ia pagar. Então, mas eu também não queria muito mais atender ele, porque ele não dava comissão nenhuma, era muito, tomava muito tempo. Então, eu falei, olha, eu vou oferecer o mínimo para ele, se ele quiser, boa, se ele não quiser, eu não trabalho mais. Foi até desse jeito meio que eu fiz. E olha que Sim. eu ofereci o FII para ele, que era baratinho, poxa, daria, deu R$ 150 por mês, ele tinha R$ 1 milhão investido, deu mais ou menos R$ 150 por mês. Ok. Ele ficou super contente, Brian. Ele ficou super contente, porque falou, É. poxa, maravilhoso, barato, seu atendimento é bom, Sim. você me ajuda,
e R$ 150 fica muito barato, ele falou. Várias vezes Sim, ele falou que estava sim. barato. Então, assim, às vezes eu acho que esse problema está mais na cabeça do profissional do que do cliente, né? Tem cliente que às vezes Concordo cem por paga cento. feliz ali. O Legal. cliente, o cliente tem que cortar a grama. Aqui nos Estados Unidos tem muito. O cara não trabalha, né? Ele não mete a mão, né? Ele não vai cortar a grama dele, vai contratar alguém para cortar a grama, né? Aí atrás é um campo de golfe até. Isso, um campo de golfe. Ah, que chique, legal. Então, assim, o cliente valoriza o serviço porque é uma troca de tempos, né? Uhum. Meu tempo cortando grama não vale a pena e o seu tempo você vai precificar da sua indústria, da sua forma. A gente passa tanto tempo, especialmente serviços financeiros, Uhum. conversando e pensando e elaborando no laboratório, fazendo negócio, aí chega para o cliente e fala, é tanto. Tá bom. Ele quer saber porque é um consumidor, ele vai pagar de alguma forma, ele tem Claro. direito e nós temos o dever de informá-lo, mas é isso, ele não se interessa. Você não chega no advogado e ele fala assim, é R$ 1.000 ou US$ 1.000 a hora Aham. do Aham. meu tempo. Aí você fica pichinchando com o advogado, sendo que ele vai resolver sua vida e te tirar da cadeia, ou proteger Aham. seu patrimônio, ou o que quer que seja. Você não pichincha com o advogado, né? Minha visão hoje é que é isso. Serviço não se pechincha. Serviço é melhor pagar o preço. Na hora de comprar um carro e tudo mais, eu acho até que vale a pena você dar aquela Produto. pechinchada, produto. Correto. Porque, se ele topou, eu comprei, beleza. Agora, Sim. serviço, se você pechincha, às vezes a pessoa faz um trabalho um pouco pior, né? Dá esse medo. Então, Você está contratando o que está. E é aquela coisa, o exemplo que eu uso para clientes, então, já é, entrando na modo prático, eu chego para o cliente, esse cara de ontem foi 1%. A 1% legal. de US$ 1 milhão. Legal, Se bacana. ele e eu pago todos os custos. Então, se tiver algum custo, tem que sair da minha parte, tá? Perfeito, E perfeito. não é rebate. Aqui nos Estados Unidos você pode escolher para onde vai as custas, né? O exemplo que eu uso para o americano é: você precisa de uma cirurgia cerebral, uma Uhum. coisa hipertécnica. Você vai pechinchar com o cirurgião cerebral? Aham. Não vai. Ah, mas é dinheiro, é investimento, é diferente. Será? Será que se eu cometer erros durante 20 anos, você deixa de aposentar? Será que não tem o mesmo impacto que uma cirurgia cerebral? Perfeito. Você mostra a dor ali para o cliente, para o prospect. Boa.